Eu chego lá. Você crê nisso? Pergunta para a pessoa do seu lado se ele acredita que ele chega lá. Você acredita mesmo? Seja sincero. Santificação total. O que é essa santificação total que nós já afirmamos que vamos chegar lá? Mas antes de falar exatamente o que é a santificação total, eu vou trazer vários e vários versículos da palavra de Deus, por isso não tem uma base, um texto base em si, mas nós teremos muitos outros. Deus, Ele é santo. A Bíblia diz naquela experiência que Isaías teve, que ele viu o trono de Deus e os serafins cantando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Há uma ordem também da parte de Deus para nós: assim como eu, o Senhor, sou santo, sejam vocês também santos em todo o seu procedimento. A pessoa se torna santa, que significa separada por Deus e para Deus, a partir do momento da sua conversão. E aí inicia-se um processo de santificação que começa exatamente na hora da conversão, e ela precisa progredir a partir do momento que nós estamos trilhando o caminho que é Jesus Cristo. Eu quero ler alguns textos, primeiramente falando sobre a condição do ser humano. A Bíblia diz que todo ser humano nasce em pecado. O salmista disse no Salmo 51:5: eis que em pecado eu fui concebido, e em pecado eu nasci. Mas essa condição não se aplica somente ao salmista Davi, não foi somente ele que é o pecador e todos os outros são isentos. A Bíblia vai nos afirmar em Romanos capítulo 5, versículo 12, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão, ele é representante então de uma raça, a raça caída, pelo fato dele ter pecado. Então ele pecou e reproduziu seres conforme a sua espécie. A ordem de Deus lá no Éden foi: cada um reproduza segundo a sua espécie. Então a posição de Adão perante Deus é a posição caída, porque ele cedeu à tentação. Nós conhecemos a história. Agora Jesus Cristo veio para nos remir dos nossos pecados, só que ele foi muito além do que remir os nossos pecados. Ele não veio somente para perdoar, mas ele veio para ser o cabeça de uma nova raça. Veja o que nos diz aqui o texto bíblico, se quiser colocar, Almeida atualizada, se não me engano. 1 Coríntios 15, do 45 ao 49, diz assim, que Jesus ele veio como para reproduzir seres semelhantes a si mesmo. É por isso que a Bíblia declara que ele é o segundo Adão. Diz assim o texto: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Qual a diferença básica aqui? O primeiro Adão, o que ele é? Um ser vivente. Mas o último Adão, ele vai se referir a Cristo, é espírito vivificante. O que é vivificar? É dar vida novamente. E o texto segue: o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então o primeiro Adão é o carnal, é o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é da onde? Do céu.
Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Todo ser humano, ele nasce então com a imagem do homem terreno, o homem caído. Mas a partir do momento que ele se converte a Cristo, que ele se arrepende dos seus pecados, ele passa a carregar agora a imagem do homem espiritual, que é Cristo, passa a receber a imagem dele. Então, essa imagem nós vamos reproduzir, assim como Adão reproduziu os seres caídos, Jesus, como cabeça dessa nova raça, a raça eleita, ele veio para reproduzir seres conforme a sua espécie. A redenção, ela é muito mais do que perdoar pecados, é alterar a nossa natureza, a posição diante de Deus. Então o ato que Jesus fez na cruz do Calvário, de nos comprar, nos redimir, e ao passo que nós recebemos esse presente da salvação, porque é necessário se converter dos seus pecados, então é muito mais do que uma simples compra, há uma alteração na nossa natureza e há uma alteração na nossa posição. Primeiro éramos caídos, agora nós estamos numa posição junto com Cristo. A Bíblia diz que Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1, versículo 3. Antes o homem afastado de Deus por causa dos seus delitos e pecados, a partir de Cristo, da sua conversão, o homem tem novamente acesso à presença de Deus. O que foi que Deus perguntou para Adão quando ele havia caído? Aonde você está? Ele fez uma pergunta. Deus sabia onde ele estava? Claro, Deus é onisciente, mas era em termos de posição. Eu te criei em comunhão, eu te criei para ter comunhão comigo, e agora você decaiu da posição da qual eu te estabeleci. Agora, através de Jesus Cristo, do sacrifício, da remissão dos pecados, Ele nos coloca novamente na posição de comunhão com Deus e com uma nova natureza. E isso é para quem nasceu de novo. Veja o que diz em 2 Pedro capítulo 2, aliás, 2 Pedro 1, verso 4. Por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções que há no mundo. O que acontece quando a pessoa se converte a Cristo? Ele recebe uma nova natureza. Todos nós vamos carregar até a morte a nossa natureza caída, mas a partir do momento que nós nos convertemos, que recebemos o Espírito Santo, e é isso que a palavra nos diz lá em Efésios capítulo 1, verso 13, é nele que vocês estão, depois de ouvir a palavra da verdade, tendo nele crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós, e agora ele diz aqui que nós somos participantes da natureza divina. Isso é para dar um glória a Deus bem forte, irmão. Você tem uma nova natureza dentro de você. Eu tenho uma nova natureza, não tenho só a natureza caída, agora eu tenho o próprio Espírito Santo habitando dentro de mim. É a natureza divina que foi implantada em mim. A partir do novo nascimento, agora eu e você temos o DNA divino implantado dentro de nós. Veja o que diz a palavra aqui em Efésios 2:5. Nós mudamos essa posição espiritual, como falei. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, com essa mudança de natureza, com essa mudança de posição, com um novo DNA, o DNA divino agora dentro de nós, o que Deus
espera da nossa parte. Ele quer que nós venhamos reproduzir essa nova natureza em nosso dia a dia. Por isso que o título é Santificação Total, eu chego lá. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Veja o que a palavra nos diz em 1 Tessalonicenses 5:3. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o mesmo Deus de paz os santifique. A ação de Deus de santificar, nós vamos falar daqui um instantinho um pouquinho mais. E ele diz que nos conserve. Então o que eu e você precisamos conservar, irrepreensíveis, andando em santificação diante de Deus. São pelo menos 3 etapas da nossa santificação. A primeira delas é a santificação inicial, quando nós passamos pelo novo nascimento. Essa é a primeira etapa da santificação. Ela ocorre de uma só vez. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Eu já citei Efésios 1:13 e vou citar mais um texto aqui. Nele vocês também estão, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, vocês, tendo nele crido, foram selados com o Espírito. O Espírito Santo agora ele nos selou, nasceu de novo. Então começou a santificação. Antes era um ser caído, condenado ao inferno, mas a partir do momento do novo nascimento, é um novo ser, uma nova criatura, separado por Deus e para Deus. Nos tornamos santos. E 2 Coríntios 5:17, que todos vocês sabem de cor e salteado, o que diz? E assim, se alguém está em Cristo, é o que? É uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu sou uma nova criatura, se você é uma nova criatura, a partir deste momento você tem que reproduzir os frutos de uma nova criatura dentro de você. Eu preciso reproduzir, eu fui santificado. Essa é a santificação inicial, ela se dá no ato da conversão. Mas existe também a santificação progressiva, que é a segunda etapa da santificação. E nela nós estamos percorrendo, porque é chamada progressiva, porque ela vai progredir cada vez mais. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você conhece alguém que cada 10 palavras que fala, 11 são mentiras? Tem gente que é mentirosa assim, não é? Mas você imagina aqui, ó. Aí essa pessoa que era mentiroso, até não querer mais, ele se converte agora, e ele realmente recebe o Espírito Santo. Foi uma conversão sincera. Ele para de mentir imediatamente? Não. Mas se ele morrer naquele instante, ele é salvo ou não é? É salvo, porque ele se converteu. Então o que vai iniciar na vida dele? Ele foi santificado. Então vai iniciar o processo de santificação progressiva, que é a segunda etapa dessa santificação. Ele vai progredir, aí com o aprendizado da palavra, com o Espírito Santo, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui. Então o que ele vai falar? Opa, antes cada 10, 11 era mentira, agora eu aprendi que é errado. Mas ele não parou, aí quando viu tem 9, tem 8, tem 7, e ele vai diminuindo, porque são novos hábitos que ele vai adquirindo a partir do momento da sua conversão. Então nessa santificação progressiva, a palavra de Deus fala de 3 agentes que são santificadores. Existem 3 agentes que vão nos ajudar a santificar a nossa vida. Primeiro agente é o Espírito Santo de Deus. Veja o que diz em Tito capítulo 3, versos 4 e 5. Tito 3, 4 e 5. Mas quando se manifestou
a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante, olha só, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a pessoa do Espírito Santo agora habitando dentro de nós, como já fomos selados pelo Espírito, ele vai fazer essa regeneração. Assim como eu falei que a questão do exemplo do mentiroso, o que vai tocar ele, o que toca nossas vidas, muitas vezes, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Quando que nós entristecemos? Quando nós erramos, quando nós pecamos. Então o Espírito Santo, ele está agindo dentro de nós para mostrar exatamente aquilo que está errado em nossas vidas, e ele vai nos direcionando. Então aqui diz que ele vai regenerar, ele vai fazendo tudo novo dentro de nós. Então o nosso caráter, a nossa conduta, ela vai ser recondicionada. É o primeiro agente desses três aqui que eu quero citar, que nos ajuda na nossa santificação progressiva, e glória a Deus por isso, porque se não fosse o Espírito Santo, nós não conseguiríamos. Quem conhece o Antigo Testamento, já leu várias vezes, vai ver lá que os hebreus, que era o povo escolhido de Deus, eles andavam por um tempo e depois caíam, se afastavam de Deus. Aí quando chega Ezequiel capítulo 36, que já na época que o povo está no exílio babilônico, tem uma promessa da parte de Deus. Ele diz assim, eu colocarei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que vocês andem no meu caminho. Então o que nos capacita para andar na presença de Deus? O Espírito Santo. Até então ninguém recebia o Espírito Santo, aliás o Espírito Santo não habitava com ninguém, porque Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não tinha feito a obra da redenção na cruz do Calvário. Então se você ler o Antigo Testamento vai ver, e o Espírito de Deus veio sobre o profeta tal, e ele profetizou, mas não habitava dentro dele. A partir de Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, quando uma pessoa se converte, o Espírito passa a morar dentro dela. Então é a capacitação que Deus nos dá para andar na presença dEle e para santificar a nossa vida. Então esse é o primeiro agente. Segundo agente que nos auxilia é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos nos alimentar todos os dias, precisamos lê-la todos os dias e aplicá-la em nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 1, versos 2 e 3. 1 Pedro 1, aliás, versos 22 e 23. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23. Tendo purificado a alma de vocês, a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora há pouco nós vimos que o Espírito Santo é um agente regenerador. Agora o Espírito Santo que inspirou Pedro para escrever esse texto diz que essa palavra ela também vai nos regenerando. Por isso que vai nos dizer lá em 2 Timóteo capítulo 3 versos 16 e 17, se não me falha a memória, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e é útil para nossas vidas. Ela mostra o que está errado dentro de nós e nos guia pelo caminho. É um texto mais longo, mas eu citei a base do que é esse texto da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela também é o agente purificador, santificador em nossas vidas. O terceiro agente que nos ajuda para santificar a nossa vida é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Nós não podemos ignorar
o efeito purificador do sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui o texto completo diz assim, ó: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para quem lê as leis, né, a Torá, que está em Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, principalmente Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, você vai ver lá que eles sacrificavam os animais e eles aspergiam, respingavam o sangue sobre as pessoas, representando a população toda, porque para que eles se purificassem através daquele sangue. Por isso que o texto diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue de Jesus então se tornou o terceiro agente da santificação. Veja o que diz em Hebreus 13:12. Por isso, Jesus também, para santificar o povo, para que Jesus fez? Para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Veja só, o agente de santificação, o sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer em 1 João 1,7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todas as vezes que nós pecamos, que nós pedimos perdão, nós também pedimos: Senhor, me purifica com o sangue de Jesus Cristo, porque Ele é aplicado em nossas vidas. Foi derramado há 2000 anos quase, mas Ele é aplicado em nossas vidas, com esse sentido de santificar, de nos purificar. E qual a terceira etapa da purificação? Já que a primeira se dá no início da caminhada cristã, a segunda é progressiva, da qual nós estamos inseridos e vamos caminhar nela até o dia da nossa morte ou até o dia do arrebatamento, quando então vai acontecer a santificação total, que será só quando nós recebemos um novo corpo, esse corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus após a sua ressurreição. Veja o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, dos 50 ao 53. Só pode acontecer a santificação total quando nós tivermos um novo corpo, porque ele não terá mais a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Veja o texto. Com isto quero dizer, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo estava achando é que ele seria arrebatado, então está falando para hoje, ele morreu, né? Nem dormiremos, ele morreu, mas todos seremos transformados, essa é a garantia. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista do incorruptível, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, por isso que eu falei, eu chego lá, você chega lá, nós vamos perseverar com o Senhor e nós vamos santificar a nossa vida. A necessidade desse corpo mortal se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, para que sejamos perfeitos assim como Cristo é perfeito. E ainda que esta terceira etapa aconteça somente depois do arrebatamento ou depois da morte, nós precisamos nos esforçar
para santificar a nossa vida. Como eu falei no início aqui, há uma ordem da parte de Deus: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A cada dia mais nós precisamos nos purificar. Lá em Apocalipse vai dizer, falando assim dos últimos instantes, diz assim: continue o injusto na prática da injustiça, o justo na prática da justiça, o imundo na sua imundícia e o santo a santificar-se ainda mais. Então, se você já recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você precisa se santificar mais e mais e mais. Como diz a palavra de Deus em Tito 2, do 11 ao 13: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça de Deus é quem nos salva, e a graça de Deus é que nos capacita para andarmos em santidade. Deus jamais falaria para fazermos algo que não daríamos conta de fazer. Para andar em santidade é necessário esforço da nossa porta. Por isso que Jesus disse: esforcem-se por entrar por a porta estreita, pois muitos tentarão, mas não conseguirão. A porta é estreita e o caminho é de renúncia. Renúncia ao pecado, renúncia à paixão, para que nós possamos reproduzir seres segundo a nossa nova natureza, a nova espécie. Para onde quer que andarmos, as pessoas veem Cristo em nós, e a Bíblia nos diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. Por que os cristãos começaram a se chamar de cristãos? Primeiro, de uma forma até de zombaria, mas é porque eles queriam dizer que eles queriam se parecer com Cristo, e cristão significa pequenos cristos. Então nós temos que ser mesmo esses pequenos cristos, imitando ao Senhor, andando no temor e na santificação diária, para que onde quer que nós andemos, as pessoas veem Cristo através de nossas atitudes. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. E antes exatamente de eu orar, você já pode ir refletindo um pouco mais sobre essa palavra. Antes de eu orar, eu quero fazer uma pergunta muito íntima que você vai responder para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você já confessou Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida? A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. É necessário acreditar no fundo do coração, mas é necessário confessar com os nossos lábios também, para que haja salvação, e Ele nos dá a certeza da salvação. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Por isso, se você não tem certeza da sua salvação, e você quer ter certeza absoluta, conforme a palavra do Senhor, você repete essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, e estou perdido, mas eu quero ser salvo pelo Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, peço perdão por todos eles, e confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é meu único e suficiente Senhor
e Salvador. E agora, Senhor, que eu estou purificado dos meus pecados, me batiza e me sela com o Teu Espírito Santo. Eu quero a Tua natureza dentro de mim. E eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.